Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia da palavra deste 27º domingo do tempo comum sugere para nós uma reflexão acerca do sacramento do matrimônio. Se você observou bem, as leituras, todas elas, apontam para essa realidade, né, que é a vida conjugal. E aí, nós vamos precisar desses textos para entendermos o Evangelho. Porque lá, na primeira leitura, o livro do Gênesis, nas origens, nós já ouvimos esse relato que diz a respeito da criação da mulher. Primeiro Deus fez Adão, fez as coisas e deixou Adão olhando para as coisas. Simplesmente, como alguém isolado. E aí, não foi suficiente porque Adão estava sozinho, necessitado de uma companheira. Deus, então, tirou a mulher da costela de Adão. E poderíamos perguntar assim a nós mesmos: por que Deus tirou a mulher da costela de Adão? Poderia ser da cabeça, poderia ser do pé, poderia ser de uma outra parte do corpo, mais abundante em carne, mas Deus fez assim. E aí, claro, considerando o gênero literário que está por trás desse texto, a gente pode interpretar que o fato de ter tirado da costela significa que a mulher não está nem acima e nem abaixo do homem. Ambos devem caminhar juntos. Ambos devem ter direitos iguais. Pronto. Agora o homem tem uma companheira, né? Uma cooperadora, melhor dizendo. Então, vemos aí já, né, o plano de Deus se realizar. Deus pensa no casal, né? Deus pensa numa companheira para Adão, para assim
haver uma família. Logo, a família faz parte do plano de Deus. E é bonito falar sobre a família, né? Porque lá na frente nós vamos ver a família sendo uma continuadora da obra criadora de Deus. Olha que responsabilidade que tem uma família. Um homem e a mulher, quando contrai matrimônio, resolvem estabelecer um lar, tem as suas responsabilidades, porque é um consórcio, é um contrato que é assinado, né? Quando você foi procurar a igreja para se casar, você deu entrada com a papelada, né? Foi montado um processo de habilitação matrimonial, ali dentro constava um monte de documentos seus, o seu nome foi lá para o mural da igreja, a gente chama de proclamas, ou edital, para quê? Para que durante um período, o seu nome fique exposto lá, e as pessoas passem e vejam se realmente essa pessoa está desimpedida, porque se houver impedimento, tem então que falar com a autoridade competente. Isso acontece na igreja. Às vezes as pessoas não têm muito conhecimento disso, porque querem assim se casar, mas não aprofundam muito bem essa parte jurídica canônica na igreja, né? E aí, na igreja, se assina um contrato também, né? Veja, nós temos 7 sacramentos, lembram deles, né? Então poderíamos assim dividir em blocos esses 7 sacramentos. Os 3 primeiros sacramentos, batismo, confirmação, eucaristia, eles formam o bloco dos sacramentos da iniciação cristã, alimentos. Depois nós temos 2 sacramentos que formam o bloco dos sacramentos de cura. Quais são eles? A confissão e a unção dos enfermos. E 2 outros sacramentos que formam assim o conjunto dos sacramentos do serviço à humanidade. Quais são eles? O matrimônio e a ordem. Olha aqui, quem é casado está pareado com aquele que é ordenado. Nós fazemos parte desse bloco de sacramento que deve servir à humanidade. O padre serve à humanidade, estou aqui agora celebrando essa Eucaristia com muita alegria, servindo a vocês, servindo a igreja. E as famílias servem à humanidade como, gente? Primeiro, com a finalidade do matrimônio, que é a procriação. Por isso que eu dizia que o matrimônio, a família principalmente, ela é continuadora da obra criadora de Deus. Então, a procriação, os filhos, isso vai povoando a terra e vai fazendo o plano de Deus se estabelecer aqui. Esta é uma forma de servir à humanidade. Então, isto faz parte do sacramento. Agora, no Evangelho, fazendo uma ponte, nós vamos ter o quê? Jesus lidando com uma situação muito delicada, não é verdade? Nossa, falar de divórcio, falar de adultério, isso causa um desconforto tão grande. A gente nem queria falar sobre isso, mas está no Evangelho, né? E o Evangelho é a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a gente não pode omitir a verdade, porque só a verdade liberta. Mas eu gostaria de abordar esse assunto, sem tirar a sua propriedade essencial, da seguinte maneira, né? Nós temos na igreja a pastoral familiar. A pastoral familiar. E no Brasil, a pastoral tem um diretório. É como se fosse um manual que vai ajudar aos casais que estão nessa pastoral familiar a ajudar a igreja de uma maneira prática. Então, dentro da pastoral familiar e desse diretório, de modo particular, nós temos alguns setores. Então, por exemplo, quando um casal jovem ou não deseja casar na igreja, ele vai se submeter, além da papelada aí, que eu já falei, a uma catequese preparatória para o casamento.
Eu não sei se vocês se lembram, quem já casou aqui na igreja, daquele tal curso de noivos. Então, por que que tem essa preparação, que é obrigatória, diga-se de passagem? Porque a igreja se preocupa em preparar esses jovens para entrar nesse sacramento do matrimônio com responsabilidade, maturidade, né? Para não entrar sabendo das suas responsabilidades, mas é uma preparação muito, digamos assim, breve, poderia ser mais, porque nós não encontramos em banca de revista manual que nos ajuda assim a viver a vida conjugal. Eu nunca vi isso. Por que não tem um manual pronto que vai ajudar os casais a viver a vida conjugal? Porque não é assim que funciona. Cada pessoa tem uma cabeça. O cônjuge é diferente do outro. E aí a gente vai experimentando, né, na prática, a vida de casado. E quando nós estamos na igreja, nós contamos com a luz do Espírito Santo. Essa luz ilumina, porque o Espírito Santo, ele é doador de dons. E nós precisamos pedir muita sabedoria, que é dom do Espírito Santo, para sabermos administrar a vida conjugal. Não é verdade? Porque não é fácil. Mas quando a gente tem abertura, quando a gente tem respeito, solidariedade, renúncia, desapego, quando a gente entende essa dinâmica da responsabilidade que existe diante do consentimento que é dado. O consentimento é o que faz realmente o casamento acontecer. É quando você promete diante de Deus e da igreja se comprometer com a pessoa para o resto da sua vida. Consentimento. Aqui está a matéria do sacramento do matrimônio. Então, os primeiros momentos do casal jovem que se prepara para o matrimônio, a igreja tem essa responsabilidade de ajudar na formação. Depois tem um outro setor que vai ajudar os casais já casados, né? Aqueles que estão aí já há um tempo razoável na vida conjugal. Porque no próprio diretório nós vamos ver a questão das crises. As crises que existem na vida conjugal, que é natural, claro. E aí lá ele vai dizendo quais são os momentos desta crise que precisa ser superado, viu? Esses momentos precisam ser superados com ajuda mútua. Aí entra o papel de cada um dos dois casais. E depois, o diretório, ele vai apontar um setor que vai trabalhar com aqueles que foram casados, mas, infelizmente, tiveram o seu casamento fracassado. Olha que interessante. A pastoral familiar se preocupando com aqueles que não conseguiram viver o que deveriam viver no matrimônio. Então a igreja como mãe, ela acolhe, né? Porque é batizado, e batizado é filho, então ela acolhe. Quando vem para a igreja, então é necessário que todo mundo saiba o que a igreja diz sobre determinadas situações da vida conjugal. E aí, o pai e a mãe aqui presente, às vezes quer do filho obediência, é ou não é? E nós, como filhos da igreja, também devemos obediência a ela. E o que a igreja quer de nós? A felicidade, a realização pessoal, a salvação em Jesus Cristo. É isso que a igreja quer. Então, viver uma vida conjugal é um grande desafio, um desafio valoroso.
E constituir uma família é uma bênção. A minha família é uma bênção. A sua família é uma bênção. Eu sei que às vezes nós enfrentamos situações difíceis, né? Situações conflitivas, porque somos diferentes, porque eu tenho defeito, porque os meus irmãos têm defeito. E eu preciso, antes de olhar o defeito do meu irmão, olhar para o meu. O marido, antes de olhar para o defeito da esposa, precisa olhar para o seu defeito. Porque ele não é perfeito, ela não é perfeita. Então, nessa atitude de humildade, é como que a gente vai viver o nosso casamento. Na humildade. É aquele momento em que ambos lembram-se sempre da costela, da igualdade. É naquele momento em que ambos, tanto o homem quanto a mulher, em determinados momentos, terão que se calar para ouvir o outro. E nós vivemos num momento histórico tão barulhento, aonde ninguém quer ouvir o outro. Nós queremos ter sempre razão. Nós queremos ter sempre a verdade, que nem sempre é verdade, né? Nós inventamos às vezes algumas coisas aí e falamos que é verdade, mas nem sempre é verdade. Porque se não liberta a mim e ao outro, não é verdade. A verdade é Jesus. Eu gostaria de deixar aqui essa mensagem para vocês e com isso também dizer que é importante a gente trazer a verdade para dentro dos nossos lares, para que aquilo que hoje se encontra no Evangelho, como eu falava no começo, um assunto muito delicado, não aconteça nos lares de vocês. Não aconteça nos lares de vocês. Então, uma família que vive unida na oração, os filhos, né, estão unidos na oração, com certeza, não vão ser perfeitos só no céu, mas pelo menos terão uma vida razoável, pelo menos haverá compreensão, diálogo. Isso é muito importante, gente. Eu parar para ouvir o outro, e o outro parar para me ouvir, e assim a gente tecer um diálogo e chegar em algum lugar, porque violência gera violência. Você sabe disso melhor do que eu. Então nós estamos aqui, nessa noite, domingo, recebendo essa graça. Nós somos privilegiados porque estamos na presença de Deus. Aqueles que estão em casa também nos acompanhando aí pelas redes sociais digitais desta paróquia. Nós somos agraciados. Então receba essa bênção. A bênção. Aqueles que são casados na igreja, é importante renovar as promessas matrimoniais. Aqueles que estão na igreja, que já não estão mais constituídos em matrimônio, mas que estão presentes, fiéis, ouçam as orientações da igreja e sejam obedientes. E aqueles que estão no caminho de preparação para entrar na vida conjugal, no matrimônio, também da mesma forma, se preparem à luz da palavra de Deus. Quando a gente tira Deus dos nossos relacionamentos, tudo cai. Porque Deus é a rocha que sustenta a casa. Sem este fundamento, a casa cai. Não tem jeito. Então, traga Deus novamente para dentro da sua casa. Reze em família. Procure ser criativo. Procure se relacionar a partir de uma perspectiva cristã baseada na palavra de Deus. Procure assim retomar alguns momentos de oração que já foram perdidos, porque o barulho desse mundo às vezes faz isso mesmo, nos dispersa. Então traga Deus novamente para dentro da sua casa. Não deixe o celular tomar o lugar de Deus. Não deixe a televisão tomar o lugar de Deus. Não deixe a antipatia tomar o lugar de Deus. Não deixe o negativismo tomar o lugar de Deus. Traga Deus para dentro da sua casa.
Vamos rezar pela restauração dos matrimônios que estão desestruturados, que estão feridos. Vamos rezar pelas famílias que estão bem, pelas famílias que estão de pé. E vamos rezar por aqueles que vão entrar, né, nesse caminho de consagração através do sacramento do matrimônio. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.